Eu sei que nós temos muitos exemplos aí de pessoas que, vamos dizer assim, passaram aí dos 50, 60, 70 ou mais anos, né, que nos inspiraram e deixaram obras belíssimas, né, coisa que, de alguma forma, esse momento de vida que nós estamos passando, parece que as pessoas longevas estão com pouca produção. Não sei se é impressão minha, depois você pode fazer um comentário. Mas eu queria que você, se pudesse, falasse um pouquinho desses grandes compositores, escritores, maestros, que depois de uma determinada idade, em que hoje muita gente acha que já está praticamente, vamos dizer assim, se aposentado, fizeram obras magníficas. É um bom desafio, porque hoje em dia as pessoas sempre têm essa ideia do momento presente, de viver o momento em que as melhores coisas que se produzem são feitas no momento em que a pessoa dispunha de grande vitalidade e de grande energia, e que depois de determinada idade já é hora de se aposentar. Pois é. É hora de buscar uma outra coisa, encostar e viver a vida isolada da sociedade. Pois então, eu quero dizer para vocês que grandes artistas, de fato, eles foram capazes de produzir as suas obras-primas, as suas obras mais importantes, justamente depois de adquirir toda a experiência de uma vida e coroar essa experiência com grandes obras, justamente na idade mais avançada. É. Então, eu posso citar alguns compositores e alguns maestros nesse primeiro momento que me chamam bastante atenção. Por exemplo, o caso de Johann Sebastian Bach, o caso de Brahms, o caso de Richard Strauss e o caso de Giuseppe Verdi. São 4 compositores que eles avançaram e considerando o tempo histórico em que eles viveram, onde a expectativa de vida era muito baixa. Vocês imaginam, por exemplo, que na época de Bach, nós estamos ali por volta do século XVII, as pessoas viviam muito pouco, em geral, fruto de uma época que é muito diferente da nossa. Então, imaginar que esses compositores chegaram aos 63, 65 e mais ainda, no caso de Strauss e de Verdi, ultrapassaram os 80 anos, isso era um fato, assim, bastante considerável. Fenomenal. Para mim, isso é fenomenal. Exatamente. E esses compositores, eles justamente produziram foram mais férteis justamente em termos de produção em idades mais avançadas. Então, eu queria mostrar para vocês assim, esses quatro exemplos, Ótimo. com alguns flashes de algumas das suas composições, apenas para que vocês e o público tenham ideia do quanto essas obras são importantes e do quanto elas foram produzidas no momento de maior esplendor desses compositores. Então, vamos assistir. A grande sacada, o grande registro é esse. Exatamente. Então, vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que esses compositores escreveram nas suas idades mais avançadas. Você fez um vídeo, então? Então tem um videozinho aí com alguns exemplos. Excelente, tá? Excelente. Então vamos. Então tá ótimo. Vamos curtir. Vamos curtir. São obras muito conhecidas do público em geral e que fizeram muita história e são utilizadas em diversas ocasiões, em casamentos, são utilizadas em celebrações. Essa, por exemplo, né, que é a Toccata e Fuga em Ré menor, foi utilizada em muitos filmes, inclusive foi trilha sonora. Então, Bach é desses compositores que traz uma trajetória extraordinária. Brahms nasceu numa cidade portuária. O pai dele era músico, ele era contrabaixista e desde muito cedo sempre teve muito contato com o público e ele desenvolveu uma musicalidade muito forte, foi muito amigo de Robert Schumann, junto com a sua esposa, Clara Schumann, e que eles tiveram uma amizade muito grande
E ele teve uma produção muito, muito importante. E ele foi tão admirado por alguns dos principais regentes da época, como Hans von Bülow foi um dos grandes regentes, que identificou nele um sucessor de Beethoven. Tanto que a primeira sinfonia de Brahms foi chamada da 10ª de Beethoven. Beethoven escreveu 9 sinfonias, e a primeira de Brahms ele dizia que era a 10ª de Beethoven. Olha só. No século XIX. Essa dança húngara, ela é muito conhecida. E todos eles com a idade já mais avançada, né? Todos com idade mais avançada. Olha, vejam Richard Strauss, 85 anos. As suas obras mais importantes foram escritas justamente nesse final de vida, né? Essa é uma canção belíssima, chama-se Morgen. Tem esse solo de violino, em seguida tem uma canção, só que no meu recorte não vai aparecer a canção completa. Aí é o famoso Assim Falou Zaratustra. Esse foi sucesso. Cinema, né? Essa é uma orquestra muito conhecida. E essa aí foi uma coleção, são as últimas canções que ele escreveu, foram 5 últimas canções. Eu só coloquei o iniciozinho da orquestra, apenas a introdução, não cheguei a colocar a canção completa porque nós nem teríamos tempo para isso. Só para se ter uma ideia da musicalidade dele. E aí temos Giuseppe Verdi, né? 87 anos. Olha só. Giuseppe Verdi tem uma trajetória tão interessante. Ele foi casado e a esposa morreu muito jovem e ele se decidiu a parar de escrever música. Ele falou que não queria mais escrever por conta da morte da esposa, muito jovem. Ele lendo o texto sagrado, ele viu sobre a história dos judeus, né? E aí ele se comoveu tanto que ele resolveu voltar a escrever a música, que foi a ópera Nabucco, onde tem o famoso coro do Vá Penseiro, e foi quando ele retornou. E aí temos o famoso coro triunfal da Ida, que é um verdadeiro triunfo, uma música que é muito conhecida do Giuseppe Verdi. Que é considerado um herói nacional na Itália, né? Ele é considerado um herói nacional. Ele é uma referência, né, nesses aspectos de requiems, de óperas, dessas obras sacras, né? Então ele é uma referência disso. Isso. Então aí nós tivemos, né, um exemplo assim de alguns dos músicos que ultrapassaram o limite da própria idade e que poderiam, porque esses 4 ficaram muito famosos e muito ricos cedo. Então eles poderiam... Ficaram ricos? Ficaram ricos. O Giuseppe Verdi era dono de terras na Itália. Ele nasceu numa província, chama-se a província de Roncoli, e lá a cidadezinha onde ele nasceu especificamente tem um nome muito curioso para nós brasileiros, não para os italianos, tá? Muito curioso. Alguns vão estranhar, mas o nome da cidade onde Giuseppe Verdi nasceu chama-se Busseto. Então alguns brasileiros, quando ouvem esse nome, ficam assim um pouco incomodados, né? Porque é uma palavra que tem um significado para a gente, mas para eles não tem o mesmo significado. Exato. E vejo, né, nessa província, ele construiu a famosa Vila Verdi, né? Uma localidade em que ele ficou realmente muito famoso. O Verdi escreveu muitas óperas, a produção dele foi muito grande. E isso deu a ele muita notoriedade. Então, é um exemplo, o próprio Richard Strauss também, todos eles ficaram muito famosos. Não foi bem o caso de Bach, não, eu tenho que voltar um pouquinho, como eu citei, Bach na segunda parte da vida dele, com a segunda esposa dele, ele foi morar em Leipzig. Lá ele tinha muitos problemas com os patronos, com os financiadores dele, e Bach não teve... E também ele era luterano, era uma pessoa muito religiosa, ele não tinha muita vontade de ter riquezas, ele era uma pessoa muito conformada, vivia uma vida comum, tranquilo.
Mas esses outros compositores não tiveram muita notoriedade. O próprio Brahms ajudou muitos dos seus contemporâneos, porque ele tinha condições de ajudar, como, por exemplo, o próprio Gustav Mahler, ou então um compositor tcheco chamado Anthony Dvořák, foi quase que patrocinado pelo Brahms. Então eles eram, além do mais, além de serem muito bem-sucedidos, também eles patrocinavam outros compositores e outros artistas. Então, quer dizer, eram pessoas que poderiam ter se aposentado cedo, ter vivido uma vida plena, mas Pois é. é justamente a partir desse ponto é que começam as grandes obras. E é isso que me intriga um pouco, até analisando a nossa realidade. Vamos pensar a nossa realidade dos principais compositores brasileiros. Claro que aqui nós estamos falando de música popular, mas fazendo as devidas, né, as devidas separações, nós temos os grandes compositores, geniais compositores, etc. Todos pararam, não tem mais fertilidade nenhuma. É, Chegaram na idade madura, perderam completamente a inspiração, todos. Esse é um que nós estamos vivenciando aqui. Eu sou muito ligado à música. os brasileiros, né? Nós não temos. E você vê, ao contrário, esses vultos aí que nós mostramos agora, 3 Interessante alemães isso, e hein? 1 italiano, né? Eles conseguiam, com essa inspiração, essa alegria de produzir, essa vontade para você ver. E não era nem a questão só mais financeira, né? Ali tinha muito um propósito, tinha muito um significado outro, né? Perfeito. Então, É porque eu acho que o que inspiravam esses compositores nessa época era o próprio fato deles viverem num momento histórico muito fértil, como é, foram os séculos XVIII, XIX e exato, até ali princípios do século XX, Uhum. exato. onde eles tinham à sua volta a obra de grandes poetas, grandes escritores. Eles estavam envolvidos em um movimento maior, como, por exemplo, o romantismo. O romantismo ele se espraiou por toda a Europa em muitas vertentes. Então você tinha ali um compositor, como, por exemplo, vamos pegar o caso de Verdi. Ele escreveu uma ópera chamada Otelo. Mas como é que ele ia escrever uma ópera Otelo se ele não fosse um apaixonado por Shakespeare? Uhum. Então ele era um leitor assíduo. A gente tem Pois que é. pensar que os compositores eles não estavam Isso, envolvidos no seu mundinho da isso. música. Eles estavam lendo os grandes poetas, os grandes escritores. Eles estavam sendo inspirados por um Dante Alighieri, por um Goethe. Eles Claro. estavam. Então a produção deles, vamos colocar assim, era um caudal, era um manancial de Isso. inspiração que como estava sempre fluindo, como havia sempre esse manancial, eles não paravam de produzir. O que eu Exato. acho, o que acontece, o que você acabou de relatar em relação aos músicos nossos coevos contemporâneos, é o fato de que parece que o manancial secou. Isso, Há pouca isso. inspiração, porque a pessoa, quando de vez em quando faz uma obra aí que envolve alguma questão política, envolve alguma questão de uma poesia relacionada a uma determinada faixa de interesse, isso é algo muito restritivo, acaba se esgotando, o tema se esgota. Então, o que me parece, a falta do repertório está muito relacionada com a falta de repertório em que a vida contemporânea tem conduzido mesmo os artistas atualmente. Né? É um repertório pequeno, há pouco a se explorar. Naquela época se explorava o repertório de temas míticos, simbólicos, religiosos, Isso. Exato. e também políticos e também sociais, porque o ser humano ele é um Claro. universo, tudo interessa. E Claro. hoje parece que essas opções estão muito restritas. Então, Talvez isso é um diagnóstico que eu faço, sim, não sei isso. até que ponto há uma precisão nisso ou não. Falta um pouquinho de outros elementos a inspirar os artistas da atualidade. Uhum. É o É, reflexo, né, do momento cultural um tanto empobrecido, né? A verdade é essa, né? é, acho Porque que sim. a arte, de alguma forma, a pergunta que eu fiz inicialmente, a arte reflete a vida ou a vida reflete a arte? É, Na verdade, como a nossa cultura está em processo então. de transformação, para dizer o mínimo, né? A Uhum. gente perdeu muito das referências, perdeu muito das tradições, dos rituais. Então, nós estamos num momento empobrecido do ponto de vista civilizacional. E é óbvio, a arte acaba também, infelizmente, saindo por esse caminho. E o Dato lembrou muito bem. Grandes artistas do passado perderam, parece É. que a E criatividade, né? parece que todos, parece que não tem exceção, né? Isso aqui é lamentável, né? Aqui no nossos grandes compositores.